Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje 16 de dezembro de 2025. Olha, há 43 anos atrás, num dia como hoje, o meu primogênito estava nascendo. Era uma felicidade muito grande, misturado com aquela fica apreensiva, né? Pô, agora filho aumenta a responsabilidade, não posso de jeito nenhum ficar desempregado, leite da criança, mas era uma felicidade muito grande, meu primeiro filho, 43 anos que ele está fazendo hoje. Passa tão rápido que a gente nem vê. Mas nesse vídeo aqui nós vamos estar falando ainda sobre o SBT. O SBT cometeu um erro fatal para quem precisa do público, que é se você não tem lado, então você não pode dar voz para um dos lados. Principalmente quando esse um dos lados está dividindo, mas dividindo mesmo opiniões. Hoje a gente pode dizer, eu não vou nem falar que é a maioria de direita. Eu vou falar hoje que no mínimo 50%, mas a gente sabe que é entre 60% e 70%, ou talvez até mais, estão com muita raiva do Supremo Tribunal Federal. E essa emissora de televisão, que até então era a queridinha do Brasil, justamente por causa do Silvio Santos, que ele sempre falou do comunismo, o que é o comunismo. Tenho certeza que ele não gostou do que eles fizeram. E a questão não é, seja qual for a emissora, chamar o presidente da República, seja ele quem for. Ali não é lugar de fazer palanque político, não deve nem de falar de política, e agradecer, desejar as boas-vindas para a emissora, né, para os seus profissionais. E falar em profissional, ontem o Gustavo Gaia, se você não assistiu, corre lá para ver, que está escrito assim, SBT, não sei o que, sobrou até para o Gaia. Porque um dos jornalistas, inclusive o cara tem uma importância lá dentro do jornalismo, do SBT News, é da família dele, é um primo distante dele, mas faz parte da família, tanto é que tem o sobrenome Gaia. E ele falou que esse cara é comunista de carteirinha. A Patrícia Bravanel, como as suas irmãs, que faz parte da diretoria, tentou, né, amenizar a dor da rejeição, dizendo que não, a gente vai ser imparcial, mas olha só, eu não vou dizer todos, mas a maioria esmagadora dos tantos repórteres e assistentes que eles contrataram são tudo canhota, já de outras emissoras que a gente conhece, que já sentou pau em cima do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então como é que não tem parcialidade? Eu estou falando porque os outros eu não conheço. Então não posso dizer que são 100%, porque os outros eu não conheço. Mas ao andar da carruagem a gente vai ver o burburinho, se ela é ou não é. Não tem como, gente. Nós não somos robô que nos programa e a gente faz exatamente o que a gente quer. Somos seres humanos e eles vão puxar com certeza para a esquerda. É igual as rádios, emissoras de TV, as outras emissoras. Eles não falam isso, cara, nós somos comunistas, nós defendemos o comunismo porque nós apoiamos esse cunho comunista aí de esquerda. Não. E ainda por cima, hoje de manhã eu estava vendo um comentário, o rapaz falando, eu não sei porque essa polarização, inclusive uma das perguntas que fizeram ao Flávio Bolsonaro ontem no Ratinho, que foi até aquele Serginho Malandro, né, que fez a pergunta, como é que é esse negócio da polarização, que hoje é pai brigando com o filho? É muito simples, muito simples. Você tem um princípio, eu, por exemplo, tenho um princípio, né, eu nunca gostei de negócio de corrupção, embora nós não, em algum momento a gente caiu nessa, em algum momento, mas assim, por ser corrupto nas entranhas, não. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não adotam essa coisa, principalmente se falando de dinheiro público, que dinheiro não é deles, é nosso. Mas enfim, drogas, a maioria dos brasileiros, eu desde sempre soube que o Brasil é um país laico, mas cristão, puxando a maioria cristã. Não é à toa que o que tem de igreja no Brasil, entre Assembleia de Deus, Batista, Adventista, incluindo a católica, você vai em Minas, você não passa num bairro, numa cidadezinha que não tem uma igreja católica. Eles são muito católicos lá em Minas. E assim é pelo Brasil inteiro. Você vai para o Nordeste, a mesma coisa, eles são muito devotos lá, padecícios, mas são católicos. Ou seja, são cristãos.
Então é um Brasil laico, onde todo mundo tem o direito de adorar, de ter as suas religiões, mas a maioria esmagadora é cristã e não condiz com o ensinamento cristão você adotar aborto, adotar droga, ser a favor de pessoas, grupos que matam, esquartejam, faz de forma covarde, que guerra é guerra, você declara uma guerra, tudo bem, pelos seus propósitos, agora de forma covarde, entrar de madrugada, 6:30 da manhã, invadir, né? O kibutz, que é uns lugarejos, matar pessoas, até criança, tocar fogo em tudo isso, por maldade, por ruindade, você, do outro lado do mundo, apoiando aquilo ali, não condiz com o cristão. Então, por essas coisas que eu já falei, tantas outras mazelas que a esquerda decidiu adotar, ladrãozinho de celular, enfim, é tanta coisa errada, gente. Olha as escolas como é que estão, as pichações nas universidades. Então hoje está muito fácil com as redes sociais, a gente vendo tudo, a gente tomar um lado. Eu gostaria muito que não tivesse, mas infelizmente. Então você tem um tio, um primo, que você está explicando para ele, cara, o porquê. Não, mas... Aí o cara está estudando, né? As universidades fazem a cabecinha deles. E eles apoiam, você olha essas manifestações que tem, sempre tem uns brasileiros, uns patriotas infiltrados, eu chamo patriota porque são uma pessoa lá infiltrada fazendo uma matéria, você vê que eles não são canhota, perguntando para ele, dando chance para eles não sabem se explicar, os caras são tudo alienados, não entendem de história, não entendem de nada. Por que você apoia o Lula? Não, porque é o melhor, mas me conta 3 coisas que ele fez de bom. Não sei, é difícil de falar. Tudo a mesma coisa, todos eles a mesma coisa, com um brinquinho aqui, e até nos lugares que a gente não sabe. É complicado, gente. Então, o Brasil hoje está nessa polarização por causa disso. Porque o comunismo, o socialismo, o comunismo, como diz os decanos de Lênin, que dizem que não é de Lênin, né? Mas é um decano socialista comunista, que são 10. Um deles é esse. Dobra essa juventude, vai nas universidades, traz tudo para vocês, inclusive as igrejas, engane as igrejas. Inclusive, outro detalhe, tem gente falando, esses políticos corruptos, para mim já deu. É exatamente isso. Se você pensa assim, que não tem mais jeito, porque os políticos são corruptos, é exatamente assim que eles querem que você pense, porque faz parte de um dos 10 mandamentos deles. Desacreditar aqueles políticos que estão ali para te ajudar, para salvar, para livrar o Brasil dessa maldição. Mas você já se desacreditou de todo mundo? Não pode, irmão. Não pode. Outro detalhe, se você diz que os políticos são corruptos, quem nasceu primeiro, o político ou o ser humano como nós? O cidadão. Primeiro nós nascemos. Então, nós, população, fazemos político, mas um político não faz uma população. Deu para perceber? Outro detalhe, se você acha que na política só tem corrupto, que tal você começar a mudar isso, arregaçar as mangas e falar assim, eu vou entrar para a política, porque eu sou o santinho, eu sou o cara mais honesto do mundo, eu vou entrar e vou mudar isso. Porque se você pensa assim, outro, tá na hora de mudar. E é exatamente isso que a gente vem fazendo. E está acontecendo. Então, dei uma explicação até, né, razoável para vocês sobre essas dúvidas que tem. Voltando aqui sobre o Flávio Bolsonaro, a treta é a seguinte. Na inauguração do SBT News, eu não sabia, Flávio Bolsonaro tinha sido convidado. Aí depois desconvidaram ele. Ele ficou muito chateado, ele falou que ficou muito chateado. Aí aconteceu a panelinha, a inauguração, deram o microfone para um tal ir lá e dizer que sabia que os Estados Unidos ia quebrar a Magnitsky, porque o mundo ia saber da verdade, mas qual verdade? Qual verdade? Até hoje falam que o que aconteceu em 1964, eles contam na versão dele. Marighella hoje é um herói. Che Guevara é herói. Tem até estátua em hospitais aqui no Rio de Janeiro. Che Guevara, que pegava em arma. Me conta, qual verdade? Pois é. A imprensa está do seu lado. A imprensa fala que aqui tem 3 dedos, todo mundo vai acreditar, né? É a imprensa. Mas aqui tem 4 dedos. Qual verdade? Ainda bem que temos as redes sociais. E eu espero que essa quebra da Magnitsky faça parte aí também, essa liberdade que estão falando, que não, faz parte e tal, que o Lula não pode mais burlar ou tentar impedir
a liberdade de expressão, a liberdade das big techs, principalmente dessas empresas americanas. Mas voltando aqui para o Flávio Bolsonaro, aí aconteceu o que aconteceu. Deram lá, o cara falou, o Lula falou, abracinho, beijinho no ombro. Outra coisa também que muita gente fala, né? Isso aí não é amizade de uma hora, daquela hora não, gente. Isso é amizade antiga, muita intimidade entre ela, a Janja, o Lula. Beijinho no ombro, deixou os caras à vontade. Olha, eu vou lá em cima fazer um pouquinho de política. Fique à vontade, ministro. Pode ficar à vontade. E o cara lá contou a versão dele. Se você é imparcial, sabendo você, mais do que eu e de qualquer que está me assistindo, que uma emissora de TV tem um poder quando você pega no microfone, tanto é, se você não sabia, um jornalista que está entrevistando alguém, ele jamais deve alguém tomar o microfone dele. Por quê, Josemir? Gente, a pessoa que está com o microfone na mão, com o áudio aberto, ela faz miséria. Até você desligar, desliga, já era. Então, a arma secreta do repórter é o microfone. Eles não podem deixar tomar, tá? Tem muita gente que pega, não pode, tem que segurar firme, não pode tomar. Essa é a regra número 1 de um bom repórter. Deixaram o cara, não, fica à vontade. Então, aí vem pra cá dizer que, não, nós somos imparciais. Eles falaram isso, soltaram nota e tudo, porque sentiram. Vocês estão vendo um print aí? Observe que esse print é do dia 9, né? Então, eu acho que esse dia 9 aí, essa matéria, saiu antes, né, porque dia domingo que foi a inauguração do SBT News, não foi dia 9, foi depois, né? Então essa matéria que vocês estão vendo aí, esse print, foi do dia 9. Isso significa que está dizendo que nos últimos 7 dias o SBT já estava em decadência. E explodiu mais ainda depois dessa mancada da inauguração do SBT News. Porque, gente, não tem para onde correr. Então elas sentiram, as meninas do Silvio Santos sentiram. Aí soltaram nota. Meu Deus, o que a gente faz? Mal começou, já está morrendo. Aí chamaram o Flávio Bolsonaro. Lembraram do Flávio Bolsonaro, que negativaram ele, que chamaram depois desconvidaram. Caramba, que mancada que nós Deus vinha mais agora, chama ele. O Ratinho, para tentar consertar o negócio, chamou o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro poderia não ir, teve gente dizendo, cara, não vai não. Tu tá vendo aí o Flávio Bolsonaro, é por isso que eu gosto dele. Eu tenho esse pensamento igual a ele também. É hora de apaziguar. E não se mata um dragão fazendo o mesmo que ele, jogando fogo. Tem que matar na unha, sabe? Com inteligência, com sabedoria, que você mata o dragão e ainda sai certo na história. Então, o Flávio Bolsonaro aceitou. Gente, 25 minutos de perguntas. Todas elas ele foi sensacional. Sempre tranquilo. Teve um momento que perguntaram lá para ele, acho que foi o Décio Pitinini, e sobre a questão da bandido bom é bandido morto. Ele falou, olha, se a polícia vai cumprir o seu dever de defender a população, é um mandado de prisão. Ele não falou bem essas palavras, mas estou fantasiando um pouco aqui para você. E o bandido se rende, beleza. Mas se o policial vai lá cumprir a sua função do Estado e é recebido com um tiro, então a resposta foi sim, o bandido tem que morrer. Antes que morra um policial, o bandido é que morrer. Mas ele falou, gente, de uma forma tão tranquila, que a gente percebia ali o Espírito Santo falando, dando resposta. Então eu gostei de todas as perguntas e as respostas foi perfeitas. Perfeita. Com um detalhe. Não teve que se ficar bravo, falando assim, né, de forma agressiva. Não, sempre tranquilo. Falou sobre o Supremo Tribunal Federal, o que está fazendo. Não teve medo de falar, falou que ele é um senador da República, conhece bem, são 25 anos que ele falou que está lá. Então, gente, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, se você não assistiu porque você está negativando o SBT, mas eu penso assim, você pode até negativar, não assistir mais, é um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso, né? Gostaríamos, todos nós, nenhum de nós de direita, conservador, somos principalmente, palavra conservador, palavra cristã, não condiz com essa coisa de vingança, mas diante do quadro que a gente está vivendo, das injustiças,
a gente tem sim o dever e o direito de escolher lado, negativar sim, não assistir mais essas emissoras, assim como a Globo, né, que tem as suas podridões de novelas, né, não preciso nem contar o que tem lá dentro, porque nem posso falar aqui, né, mas a gente tem o dever e o direito, não caia nessa que eles ficam falando, polarização. Polarização então é do lado deles, porque a gente sabe que tem princípios do que é certo e do que é errado. Essa turma da esquerda escolheram ir para o lado errado, só faz coisas erradas. Você vê, a Débora do Batom escreveu 16 anos, 14 anos, porque escreveu numa estátua do governo, vamos dizer assim, que simbologia por simbologia é estátua, é um pedaço de cimento, pelo amor de Deus. A mulher não usou arma, enquanto os outros tiram a vida da própria companheira, tira a vida das pessoas na rua para assaltar, vai preso no dia seguinte, sai, quando fica... Enfim, isso não é revoltante? Pois é, então essas inversões de valores que têm deixado essa população nessa divisão, porque um sabe o lado que quer, que é o lado que sempre quis, né? O lado certo, o lado correto, o lado sem corrupção, bandido tem que estar no seu lugar preso, né? Não tem que confrontar a polícia, tem que valorizar a polícia, e o Flávio falou isso também. Então, assim, eu gostei muito da presença do Flávio, dou positivo para ele, por ele ter aceitado, ele tem que ir sim, se deu ibope, se não deu, mas eu não fiz esse levantamento, até porque é cedo ainda, né, foi ontem de noite, mas eu acredito que o ibope do Silvio Santos, do SBT, subiu nesses 25 minutos, 30 minutos que as pessoas entram antes, né, dele chegar, o ratinho fica enrolando até, então eu acredito que pelo menos por uns 40 minutos, o SBT ontem explodiu de audiência, mas logo caiu, porque assim que o Flávio se despediu, entrou outra programação no radinho, eu já tirei, eu acredito que a maioria dos brasileiros também. Então, mas assim, gente, o caminho é esse, e eu espero que o Flávio tenha bom êxito, faça uma boa campanha, eu estarei aqui para ajudá-lo, assim como milhões de brasileiros vão compartilhar meus vídeos. Vamos medir as palavras para não cair nessa pegadinha, porque eles vão vir para cima, não sei, é uma incógnita ainda, né? Eu acredito que eles vão querer repetir o que aconteceu em 2022, que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Porém, hoje, que pode estar um pouco diferente, é que o Trump está no poder nos Estados Unidos e ele está de olho, eu acredito, eu vou acreditar nisso, mas a gente só pode ter certeza quando chegar o período de propagandas eleitorais, que a gente puder falar e que a gente vai surgir muitas coisinhas sujas do outro lado, como também do lado da direita, mas a gente sabe que do lado da esquerda, e a gente vai estar aqui para acompanhar tudo isso, tá bom, gente? E aprender mais. Para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.